tudo bem? Eu sou a Nayara, do time de marketing aqui do Agendor, e a gente hoje começa Inteligência Tática. Como nosso primeiro palestrante, eu tenho aqui o Júlio Paulilo, que é um dos fundadores e CIO aqui do Agendor. O Júlio vai falar sobre Agile Onboarding e como trazer mais resultados em menos tempo com os novos vendedores. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, Nay? Bom, muito bom dia, pessoal. Eu sou o Júlio Paulilo, eu sou cofundador e responsável por marketing e vendas aqui no Agendor. E o Agendor é uma plataforma de CRM que funciona como um assistente pessoal para equipes de vendas. Então a gente atende principalmente empresas que trabalham com vendas consultivas e que estão buscando transformar a operação comercial através da tecnologia. A gente atende mais de 3.900 empresas em todo o Brasil, a gente tem mais de 30 mil usuários, estamos no mercado há 7 anos. E é isso aí. Hoje eu vou falar sobre Agile Onboarding. E a ideia é passar um pouco sobre como que essa metodologia ajuda a fazer um ramp-up de novos vendedores mais rapidamente. O Agile Onboarding, ele é uma metodologia baseada em conceitos de desenvolvimento de software que equipes de desenvolvimento de software usam para fazer um desenvolvimento mais rápido e mais adaptado a esses novos conceitos de SaaS, Software as a Service, ou seja, esses softwares que vocês acessam pela internet e usam na nuvem, né? Então ele traz uma série de princípios e valores desse conceito, né, do Agile Manifesto para fazer o onboarding de novos vendedores. Então a gente começou a estudar sobre quais que são os problemas das empresas que não fazem um onboarding correto de novos vendedores, porque tem muita empresa que contrata vendedores e aí passa uma enxurrada de informações logo no primeiro dia, espera que o vendedor ele decore todas essas informações e já saia vendendo, né? Saia para a rua já e coloca tudo numa salinha, passa um monte de informação e fala, despacha o vendedor para a rua. E aí espera que ele já atinja a performance só com isso. Só que a gente sabe que isso daí não funciona, né? No final das contas vai ter uma série de problemas. O primeiro problema é a percepção que o vendedor ele vai ter da empresa de falta de estrutura e organização, né? Então, se o vendedor ele chega logo no primeiro dia, ele já sente essa falta de estrutura e falta de organização, como que a empresa depois, futuramente, vai exigir que o vendedor ele tenha processo, que ele tenha disciplina, que ele use uma plataforma de CRM? Vai ser muito mais difícil, né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a lente, ou seja, vai ser muito mais lento o tempo de resposta desses vendedores para os clientes, né? Por quê? Porque ele não vai saber onde buscar informações, né? Como ele não teve uma preparação correta logo no início, ele não vai saber que quando o cliente ele pede uma nota fiscal antecipadamente para o pagamento, ele tem que falar com o financeiro, ou então tem uma série de passos que ele precisa seguir para fazer essa solicitação, né? Aí o terceiro problema é que o atendimento ele não vai ficar consistente, né? Então ele vai ser um atendimento inconsistente, porque o vendedor ele não vai saber qual que é a abordagem correta na hora de vender. Então a abordagem dele muito provavelmente vai ser diferente da abordagem da pessoa que está no pós-venda, da pessoa que está recebendo um telefonema do cliente para fazer a preparação de uma proposta. Então essa inconsistência também vai prejudicar a marca. E os prejuízos de marca, né? Porque uma vez também que o vendedor ele não sabe como fazer essa abordagem comercial, como fazer a prospecção, a negociação, fazer a apresentação da empresa, do produto, serviço, né? Fazer as perguntas corretas, ele não vai usar os termos que a própria empresa usa para poder comunicar o seu produto ou serviço, né? E aí isso também vai gerar uma dispersão na comunicação da marca, né? Daí um quarto problema são os problemas internos, né? Ou seja, se o vendedor ele entra na empresa e ele não faz um job rotation, se ele não passa pelas diversas áreas e conhecer pelo menos as regrinhas básicas de como que cada área funciona, então, por exemplo, o financeiro, como que funciona o financeiro, quais são as regras de pagamento, né? Sim. Como que funciona o administrativo, como que funciona a área de implantação, né? Como que funciona a área de desenvolvimento de produto, né? Quais são as regrinhas, até onde que ele pode ir, até onde que ele não pode ir, né? Se isso não está muito bem alinhado e se o vendedor ele não tem esse tipo de conhecimento,
Na hora que chegar alguma demanda nova do cliente, ele não vai saber como lidar com aquela demanda, né? Todas essas áreas, elas impactam. Pode não parecer a princípio, mas todas essas áreas acabam impactando no relacionamento com o próprio cliente, né? O prazo que ele vai dar, tanto de pagamento quanto de instalação de um produto, alguma coisa. Com certeza. Então, se ele não tem essas informações, essas regrinhas básicas, ele com certeza vai acabar podendo criar tanto conflitos internos, de, putz, eu passei uma informação indevida para o cliente, quanto conflitos externos também com o próprio cliente, né, que ele está fazendo o atendimento, né. E um sexto problema é o atraso no tempo de ramp-up, né. O ramp-up é o tempo que a gente diz que um vendedor ele demora desde o primeiro dia na empresa até o dia que ele começa a bater meta, né. Um benchmark de mercado é o tempo de ramp-up ele ser de mais ou menos 3 meses. Então, no primeiro mês é esperado que um vendedor ele atinja 30% da meta dele, de acordo com o nível de senioridade que ele tem e de acordo com a carteira de clientes que ele está atendendo, o mercado, etc. No segundo mês é esperado que ele atinja 70% da meta dele. E no terceiro mês, como benchmark de mercado, é esperado que ele atinja os 100%. E o Agile Onboarding, ele ajuda justamente nisso. Ele ajuda você a conseguir fazer o atingimento desse ramp-up em 3 meses. Sim. Só que a gente sabe que tem muita empresa que acaba meio que postergando esse treinamento inicial ou não fazendo, simplesmente negligenciando, e aí faz com que os vendedores eles só passem a bater meta depois de 6 meses e olhe lá, né? E aí, uma vez que o vendedor ele não está batendo meta, ele não está preparado, o último problema que gera é o turnover, né? Porque esse vendedor ele não vai saber como que funciona a empresa, ele não vai saber do histórico da empresa, qual que é a missão, o propósito da empresa, e aí ele não vai saber como fazer a abordagem comercial, o processo comercial, ele não vai entender como é que funciona, o ferramental ele também não vai saber, e é isso daí, consequentemente, vai acabar prejudicando o resultado dele, e esses vendedores eles vão começar a sair da empresa, né? Então, falando agora um pouco sobre o Manifesto Ágil, né? Falando sobre Agile Onboarding, o Agile Onboarding ele surge do Manifesto Ágil, né? O Manifesto Ágil, como eu falei anteriormente, ele é uma série de valores e princípios que 17 gurus do desenvolvimento de software eles se juntaram num resort de esqui. E aí eles estavam conversando sobre quais que estavam sendo os desafios as novas práticas, novas boas práticas de desenvolvimento de software, né? Porque antigamente era muito usado técnicas mais antigas de desenvolvimento de software. Então técnicas que não tinha tanta velocidade, porque o mercado ele girava mais lento, né, o desenvolvimento, ou seja, tinha uma lentidão maior, só que daí com a ascensão dessas novas tecnologias, com a ascensão do software em nuvem, né, e com a rapidez na velocidade de demanda do mercado, dos clientes, as equipes de desenvolvimento começaram a ter que se adaptar, né, e essa adaptação fez com que surgisse esse Manifesto Ágil. E esse Manifesto Ágil ele foi criado por esses 17 gurus nesse resort que eles se juntaram e começaram a discutir sobre isso, né? E ele prega alguns valores principais, né? Esses valores eles priorizam as interações entre os indivíduos, eles priorizam os próprios indivíduos, a colaboração entre esses indivíduos, né? Eles priorizam a prática, né? E eles priorizam também a adaptabilidade, né? Então, quão adaptável são as pessoas às demandas que os clientes eles exigem, né? E como que isso é iterativo e evolutivo, como que eles conseguem aplicar esse manifesto, essas práticas, para conseguir fazer um desenvolvimento de software mais ágil, né? E aí, com esse manifesto ágil, surgem diversos frameworks, né? Diversos métodos de trabalho que se baseiam nesses princípios e valores que o Manifesto Ágil prega, né? Dentre esses frameworks, existem o Scrum, existe o Kanban, existe o Lean e existe o XP, Extreme Programming. Mas esses são os mais conhecidos, existem muitos outros, né? Agora, voltando para o Agile Onboarding, o que a gente pode usar é principalmente o Scrum e o Kanban,
né? O Scrum, ele tem uma série de nomenclaturas, né? Ou seja, a primeira nomenclatura que a gente precisa entender é o que é o sprint, né? No sprint, o sprint é um tempo determinado que uma série de atividades precisa ser executadas, né? A gente tem o sprint backlog. O sprint backlog é o conjunto de atividades que foram definidas para serem executadas durante o sprint, durante essa uma semana, esse um mês, ou seja, o tempo definido para sprint. Tem algum tempo melhor ou pior, ou isso vai de acordo com a realidade mesmo do processo? Eu sugiro que para a aplicação do Agile Onboarding, o sprint seja definido de uma semana, que é um tempo mais iterativo e evolutivo, que daí eu vou explicar melhor como ele vai poder ser trabalhado, né? Existem as tasks, que são as atividades que precisam ser realizadas. Existe a reunião de Sprint Planning, que é o quê? É uma reunião que todo o backlog de atividades é analisado, priorizado, e aí é uma reunião que você pega essas atividades e define quais delas vão ter que ser realizadas naquele período de uma semana que é o sprint, né? Existe também a reunião do Daily Meeting. O Daily Meeting é uma reunião muito interessante em que todos os gestores e os vendedores, né, adaptando para o Agile Onboarding, eles se reúnem de pé. Então é uma reunião que tem que durar no máximo 15 minutos. E eles discutem sobre como foi as atividades que foram desenvolvidas no dia anterior, tá? Eles discutem quais vão ser as próximas atividades que vão ser executadas naquele dia. Então os vendedores eles vão apresentar, eu vou fazer a atividade X, eu vou estudar sobre isso, eu vou aprender sobre a missão da empresa, eu vou fazer uma prática de roleplay, né? Então isso daqui, de acordo com o que já foi definido para o Sprint Planning, no Sprint Planning. E aí é uma reunião que dura no máximo 15 minutos e também é abordado quais são os impedimentos, ou seja, quais são as dificuldades que os vendedores eles estão enfrentando, que os gestores que estão envolvidos no processo de Agile Onboarding podem ajudar eles a solucionar. Tá? E depois do Daily Meeting, existe também no final da Sprint, então vamos supor que aconteceu a reunião de Sprint Planning na segunda-feira. Tá? Acontece o Sprint durante toda a semana, as atividades vão sendo executadas durante toda a semana, os Daily Meetings eles vão acontecendo uma vez por dia, a cada dia da semana, e aí no final da Sprint, né, no final da semana, na sexta-feira, sei lá, 5 horas da tarde, pode acontecer a reunião de Sprint Review, que é o quê? É pegar todas essas atividades que foram realizadas e avaliar qual que é o sucesso dessas atividades. Se elas realmente foram realizadas com sucesso ou não, e o que vai precisar mudar, o que vai precisar voltar para a próxima sprint, né? E aí depois, uma das reuniões mais importantes é o Sprint Retrospective. Essa é uma reunião que é feita logo depois do Sprint Review, e é uma reunião em que todos conversam sobre o que pode ser feito para aprimorar a performance, a eficiência do sprint. Tá. Isso também aconteceria uma vez na semana? Isso, ao final da semana, logo depois do Sprint Review. Ah, ok, perfeito. Então agora partindo também pro Kanban. O Kanban é outra metodologia que a gente pode utilizar. E o Kanban ele tem um elemento principal que é o Kanban Board. O Kanban Board é um elemento visual, é um canvas visual que pode ser colocado na parede. Então imagina que na parede são 3 colunas. 1, 2, 3. Nessas colunas, essas colunas podem ser divididas como to do, ou seja, atividades a serem feitas, doing, atividades sendo executadas, e done, atividades realizadas, né? O Kanban foi uma metodologia desenvolvida pela Toyota para que eles conseguissem evitar o maior número de perdas no processo de produção deles, né? E eles se basearam em como funciona as gôndolas de supermercado. Interessante isso, né? Eles perceberam que os novos produtos eles iam sendo colocados nas gôndolas assim que os produtos fossem vendidos. Ou seja, então você diminui o volume de perdas. E essa é a ideia do Kanban. Então, pensando em Agile Onboarding, a gente pode juntar essas práticas do Scrum com esse Kanban Board para tornar todo o processo mais, para facilitar todo o processo. E aí, a gente parte
qual que são os objetivos de uma empresa ao contratar novos vendedores. Né? Então, o objetivo principal é a empresa contrata um novo vendedor para que ele atinja a alta performance o mais rápido possível, para que ele comece a bater as metas o mais rápido possível, né? E também é importante ter um entendimento muito adaptado a essas novas tecnologias, de que o perfil de vendedor a ser contratado também está mudando, né? Sim. Antes, o vendedor ele precisava saber sobre negociação, sobre prospecção, sobre abordagem comercial, né? E ele não tinha tanta demanda de que ele conhecesse sobre tecnologia, né? Ou seja, não tinha tanta demanda de que ele fosse curioso para conseguir aproveitar essas novas tecnologias que estão surgindo, né? Só que com a ascensão dessas novas tecnologias e com a mudança do mercado, ou seja, o mercado está muito mais rápido, está muito mais exigente, o vendedor ele tem que ser muito mais capaz de responder rapidamente o cliente com a informação exata que ele precisa. O perfil do vendedor, de contratação dos vendedores também precisa mudar, né? Ou seja, esses vendedores eles precisam não só saber prospectar, negociar, fazer fechamento, fazer uma boa gestão do funil de vendas, uma boa gestão das atividades, mas eles precisam também ter curiosidade e ter essa familiaridade com tecnologia, ou seja, usar aplicativos de produtividade diariamente, né? E usar isso em prol da sua produtividade, em prol de atingir os resultados, né? Então, e aí quais são os problemas que, quando a empresa contrata um vendedor que não tem tanta curiosidade, não tem tanta familiaridade com tecnologia, quais são os problemas que a empresa enfrenta? São diversos problemas. O primeiro deles é a falta do engajamento ou saber utilizar corretamente as tecnologias como uma plataforma de CRM, como os apps mobile, como uma plataforma de emissão de propostas, como ele poder se comunicar corretamente com as outras áreas da empresa, né, no momento que estiver negociando com o cliente, para conseguir agilizar essa resposta ao cliente. Então, é algo também que fica como um ponto de atenção para as empresas no momento da contratação, né? E aí, pensando agora do lado do vendedor, né? Quando o vendedor ele entra numa nova empresa, ele, como eu comentei no começo, né? Normalmente o que acontece é as empresas elas juntam os vendedores todos numa salinha e passam uma enxurrada de informações sem ser um processo interativo e prático. E espera que eles absorvam essas informações e saiam para a rua e comecem a vender, né? Mas a gente sabe que não funciona assim, né? E eles têm uma série de atividades que eles precisam executar durante esse processo de onboarding, né? Então eles precisam, por exemplo, criar uma conta de e-mail na empresa, eles precisam criar um usuário na plataforma de CRM, eles precisam fazer roleplay, ou seja, fazer práticas de simulação de venda, né, com o gestor. Então, simular um cliente que é exigente, simular um cliente que é o cliente do perfil ideal. Isso a gente faz aqui no Agendor também. Então, assim que a gente contratou novos vendedores, a gente também fez essas práticas de roleplay para o vendedor ele não sair na rua e sem saber, né, no nosso caso, para o vendedor ele não falar com o cliente da forma correta, né? Então essas práticas ajudam a criar esses diversos cenários que o vendedor ele vai ter que saber como agir, né? Ou seja, então fazer roleplays, ele vai ter que conhecer o histórico da empresa, os valores, o propósito da empresa, né? Ele vai ter que fazer o job rotation, ou seja, são diversas atividades que o vendedor ele precisa fazer para que ele consiga fazer o ramp-up e consiga começar a bater meta e fazer, acelerar todo esse processo, né? Até o momento que ele execute a primeira prospecção, isso também uma atividade que pode ser colocada como no sprint, faça a primeira ligação de negociação e faça a primeira venda. Então todas essas atividades elas podem compor esse processo de Agile Onboarding. Perfeito? E agora falando sobre como que funciona o Agile Onboarding na prática, né? Quais são os passos? O primeiro passo. Bom, então usando aquelas terminologias que eu falei, as práticas do Scrum e do Kanban, o primeiro passo que o gestor ele precisa fazer é levantar quais que são todos esses conhecimentos, habilidades e atitudes que os vendedores eles precisam desenvolver para que eles consigam praticar e começar a ter resultado, né? Então, primeiro é a definição desse conjunto de atividades, tá? Isso até antes de definir
o backlog da sprint, e sim algo, e até antes de contratar os vendedores. Então, a empresa já precisa ter um plano do que precisa ser feito para que o vendedor ele tenha todos os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para começar a desempenhar, né? Então, esse é o primeiro passo. E aí, essas atividades elas devem incluir desde atividades básicas, como criar um usuário de e-mail, um usuário no CRM, atividades de ampliação de contexto, como conhecer sobre o perfil de cliente ideal da empresa, né, o ICP, conhecer sobre a visão, missão, valores da empresa, conhecer sobre quais são os termos que a empresa usa, até atividades mais práticas como fazer roleplays, né, simulações de abordagem, simulações de prospecção, de negociação com clientes, e também atividades práticas como fazer a primeira ligação de venda, de prospecção e assim por diante, né? E aí, o segundo passo é reunir esses vendedores novatos numa sessão de sprint planning, né, que é aquela sessão que eu falei que... Exato, ou seja, os gestores e os vendedores envolvidos no processo de Agile Onboarding, eles se juntam para definir, bom, de acordo com todas essas atividades que estão no nosso backlog, né, que são importantes para fazer o ramp-up, quais são aquelas que são mais fundamentais e priorizar esses conhecimentos, habilidades e atitudes, essas atividades que são mais fundamentais para o vendedor ele começar a executar, né? Então, por exemplo, aqui no Agenda, os novos vendedores, eles passam por uma reunião com o RH e o RH ele vai apresentar qual que é o histórico da empresa. Depois nós, fundadores, a gente se junta com os vendedores e apresenta como é que foi a história da empresa, o dia a dia, né? Como é que são, ou seja, como que o Agenda ele chegou até o momento atual. Então são atividades de ampliação de contexto, para o vendedor ele ter mais contexto para poder vender melhor a empresa, né? E aí, uma vez que essas atividades que estavam no backlog, elas foram definidas para o sprint backlog, né? Começou a semana, aconteceu a reunião de sprint planning na segunda-feira, as atividades foram definidas, lembrando que não são definidas todas as atividades que estavam no backlog no sprint backlog. É só o volume de atividades que os vendedores vão ser capazes de realizar no período de uma semana, né? E aí, uma vez que termina esse sprint, começa uma próxima semana, um novo sprint planning, atividades que não foram concluídas com sucesso no sprint anterior podem continuar sendo realizadas no próximo sprint, e atividades que foram concluídas e abriu espaço, digamos assim, lembra que eu fiz aquela analogia da gôndola do supermercado? Sim. Ou seja, abriu esse espaço, podem ser puxadas para o novo sprint a ser realizado, né? E aí, cada atividade no sprint, cada task, precisa conter critérios de sucesso. O que são esses critérios de sucesso? Por exemplo, vamos supor que uma das atividades seja fazer um roleplay, tá? O roleplay com um vendedor, com um cliente que é super exigente e ao mesmo tempo tem o perfil de cliente ideal da empresa. Então é importante definir quais são os critérios de sucesso dessa negociação com esse cliente, né, desse roleplay. Tá, então o vendedor ele vai ter que conseguir fazer as perguntas certas. Tá, então isso aqui é um critério de sucesso. O vendedor ele vai ter que passar insights sobre o segmento daquele cliente que ele está negociando. Segundo critério de sucesso. O vendedor, dependendo do modelo comercial, se ele tiver que conversar rapidamente com o cliente, sei lá, ele não vai poder passar de, sei lá, meia hora de conversa com o cliente. Terceiro critério de sucesso, entendeu? Então, todo CAD, toda atividade no sprint deve ter um conjunto de critérios de sucesso e vão ser esses critérios que vão ser avaliados na final da sprint para saber se aquele CAD foi concluído com sucesso ou não. Ok. Tá? E caso não tenha sido, próximo sprint já com o feedback necessário para que seja bem sucedido. Perfeitamente, perfeitamente. E o próximo passo é, durante todos os dias do sprint, né, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, ocorrem os daily meetings, né? Os daily meetings são aquelas reuniões de pé, e aí que juntam todos os gestores e vendedores ao redor do Kanban board, que está aquele Kanban board, né, que tem o a fazer, atividades sendo feitas e atividades finalizadas, ou seja, eles se reúnem ao redor daquele Kanban board, atualizam os cards, né, podem ser post-its
né? Então eles pegam um post-it que estava na coluna a fazer e move para sendo feitos, pegam atividades que estavam sendo feitos e move para finalizadas, se elas foram finalizadas, e se atualizam sobre o que foi feito, o que vai ser feito e quais os impedimentos, né? Então todos os dias durante esse sprint acontece essa reunião em pé de no máximo 15 minutos para acontecer essa atualização diária, né? E aí ao final do sprint acontece o sprint review, que é justamente o momento em que todas aquelas atividades que estavam finalizadas, o gestor ele vai pegar e vai avaliar os critérios de sucesso, se elas foram concluídas com sucesso ou não, para justamente passar para uma próxima sprint, ou então, se foram finalizadas, conseguir buscar novas atividades que estavam no backlog. E aí, um novo sprint planning ele é feito e começa novamente um novo sprint, né, nova sessão de atividades a serem realizadas, né? E aí, todo esse processo, ele pode demorar, pensando em Agile Onboard, ele pode demorar cerca de 4 a 8 semanas para que o processo de Agile Onboard, ou seja, esse conjunto de atividades, elas consigam ser realizadas e o vendedor ele consiga atingir o tempo de ramp-up, ou seja, os 100% da meta de vendas atingida logo no terceiro mês, tá? É mais ou menos só uma perspectiva de tempo, né? E aí, quais são os benefícios que essas empresas elas ganham quando elas aplicam o Agile Onboard, né? O primeiro benefício, como eu falei, tendo esse processo muito bem estruturadinho, os vendedores que entrarem na empresa, eles já vão ter uma percepção muito melhor de estrutura e organização da empresa, né? Então eles já vão ter esse mindset desde o dia 1, né? E aí, quando a empresa ela buscar aplicar novos processos, novas tecnologias, novos ferramentais futuramente, como aquele mindset correto ele já foi estabelecido desde o dia 1, a chance do vendedor ele ter resistência vai cair drasticamente, né? O processo acaba sendo mais fluido, né? Exato, exatamente. E aí, o segundo benefício é a maior consistência e previsibilidade nos resultados, né? E no atendimento ao cliente, porque quando o vendedor ele sabe quais os termos, como que é a abordagem da empresa, como que a empresa vende o produto ou serviço, ele vai conseguir, ou seja, essa consistência ela vai ser tanto encontrada na equipe de vendas, quanto na equipe de atendimento, na equipe de pós-venda, na equipe de pré-vendas, ou seja, a percepção de profissionalismo que o cliente vai ter, sendo atendido por esses vendedores, por essas pessoas que passaram pelo Agile Onboarding, vai ser muito melhor, né? Vai ser muito mais íntegra, mais sólida, né? O terceiro benefício é justamente a diminuição do turnover, né? Porque se esses vendedores eles estão mais preparados, eles estão batendo meta, né? Eles estão conseguindo fazer boas abordagens comerciais, conseguindo prospectar, né? Eles têm o conhecimento necessário para lidar com todas as áreas da empresa, lidar com todos os tipos de cliente que negociam com a empresa, isso daí consequentemente vai criar uma situação de trabalho para o vendedor muito mais positiva e ele vai começar a atingir os resultados e com certeza vai diminuir o turnover da área comercial, né? E aí o último benefício que a gente pode encontrar também é a maior agilidade no tempo de resposta, né? Porque o vendedor ele não vai precisar ficar consultando, mandando mensagem de WhatsApp ou ligando para as pessoas da empresa de outras áreas, perguntando por informações, porque ele já vai saber exatamente onde buscar essas informações, com quem falar, como falar, ou então ele já vai conhecer a informação para dar já a resposta para o cliente muito mais rapidamente, né? E aí, agora pensando, bom, tudo isso é suficiente para garantir que o vendedor ele atinja alta performance rapidamente e tenha consistência e tenha continuidade, né, sustentabilidade nos resultados de vendas? Não é suficiente, né? O trabalho ele precisa continuar. Não adianta só passar essas 4 ou 8 semanas e aí despachar o vendedor para a rua e abdicar e negligenciar a evolução dele. Não. Né? O gestor ele precisa fazer trabalhos constantes de coaching e de feedback constante com cada um dos seus vendedores. Então aqui no Agendor, a gente faz uma reunião semanal que a gente avalia como que foi o resultado, como que está o forecast de vendas de cada um dos vendedores para conseguir passar o feedback que aquele vendedor ele precisa para evoluir, né? Porque se a gente não dá
se a gente não dá esse suporte também contínuo para os vendedores, eventualmente a performance dele vai cair e aí vai desencadear uma série de situações ruins. Né? Muitos desses problemas que às vezes ele não teria no começo do processo, ele vai acabar tendo como vendedor já mais maduro dentro da empresa, né? Falta de integração, falta de feedback, até o turnover, dependendo do nível que chegar. Com certeza. Com certeza. E aqui também a gente faz uma reunião, aqui no Agendor a gente chama as equipes de marketing e vendas de equipe de aquisição. Então é a equipe de aquisição que tem como único objetivo a obtenção, a captação de novos clientes, né? E a gente faz uma reunião semanal que a gente analisa todas as métricas, todos os KPIs de vendas, partindo desde a quantidade de visitas no site, quantidade de leads gerados, de leads qualificados, oportunidades aceitas, qualificados, ou seja, todas as taxas de conversão até lead response time, né, o tempo de resposta aos novos leads, a taxa de resposta aos novos leads, né, daqueles, sei lá, 50 novas oportunidades que surgiram no funil de vendas numa determinada semana, quantas delas os vendedores conseguiram atender, né? Ou seja, todas as métricas da operação comercial a gente também analisa semanalmente e a gente consegue alinhar nossa operação comercial de acordo com esses KPIs. Isso também vai dar continuidade nessa passagem de feedback na evolução dos vendedores envolvidos. Legal? Maravilha. E é isso aí, agora a gente tem algumas perguntas e respostas aí para falar. Sim, algumas perguntas que vieram dos nossos participantes. Lembrando que se você não mandou as perguntas ainda, você pode mandar no formulário, tá? Não para o Júlio mais, mas para os outros palestrantes que ainda vão participar aqui com a gente ao longo da semana, tá bom? Então vamos lá, Júlio, uma das principais ideias que a gente tem desse Agile Onboarding é justamente a integração do novo vendedor com o restante da equipe. Perfeito. Mas como é que a gente protege um vendedor novo dos vícios dos vendedores antigos? Principalmente nesse momento em que eles vão estar super integrados. Tá. É importante que esse vendedor novato, por exemplo, se uma das atividades desse vendedor novato for acompanhar um vendedor mais experiente na visita a um cliente, ou seja, ele ficar meio que de sombra só para entender como que é o processo desse vendedor, é importante colocar para esse vendedor novato acompanhar não aquele cara que tem uma baita performance que gera muito resultado a qualquer custo. Certo. Porque se a qualquer custo, ele é super problemático. Porque muitas vezes esse vendedor, ele não vai seguir processos da empresa, ele vai ser aquele cara, o lone wolf, né? Que a gente fala, o lobo solitário, que ele faz o que ele bem entende, da forma como ele bem entende, e às vezes vai acabar meio que sendo uma maçã podre, prejudicando esse vendedor novato. Certo. O ideal é que o vendedor novato ele acompanhe aquele vendedor que tem resultado, mas tem processo. Né? Que segue as boas práticas da empresa, segue a abordagem como ela é feita, respeita as regrinhas das outras áreas que estão integradas, que estão relacionadas à área de vendas. Então esse é o perfil de vendedor ideal, né, experiente, que o vendedor novato ele tem que seguir. Né? E o que os novos vendedores devem fazer durante esse período de experiência, durante esse período de rampagem? Tá. Então os novos vendedores eles têm que ter muita capacidade de adaptação, né? Porque o processo de Agile Onboarding ele é muito iterativo, né? Então eles têm que ser muito coachables também, né? De receber o feedback do gestor de acordo com os critérios de sucesso e atuar em cima deles. Sim. E eles vão ter que ser muito proativos, né? E puxar as atividades que estão no to-do para executar, para conseguir entregar no final daquela semana, no final daquele sprint, todas as atividades que foram definidas para o início da sprint. Né? Então, acho que essas são as três principais características que eles precisam ter. Perfeito. E vamos lá. Conta pra gente uma técnica de venda que você tenha conhecimento, que você tenha aplicado aqui no Agendor com os nossos vendedores e que deu certo mais rápido do que o esperado. Tá. É engraçado, isso não é bem uma técnica de venda, mas eu acho que é uma atitude. Uma vez eu ouvi uma história de um vendedor que ele era um vendedor novato na empresa, né? E aí a empresa, o vendedor antigo, o vendedor anterior, ele já estava negociando com o cliente há vários anos, acho que é 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim.
E ele já tinha avançado em todo o processo comercial, feito direitinho, ou seja, ele já estava na fase de fechamento, mas o negócio não evoluía. E aí esse vendedor, ele saiu da empresa, entrou esse vendedor novato, que é a pessoa que me contou a história, e ele falou que, cara, eu acho que o que eu fui falar com esse cliente, né, e eu senti uma certa resistência em avançar. E aí, em determinado momento, eu simplesmente pedi a venda. Tipo, cara, vamos fechar, fecha comigo. Então, não foi nenhuma tática, nenhum processo super elaborado, foi simplesmente pedir a venda, tipo, pedir o compromisso do cliente. Falar, cara, vamos fazer isso daqui, você não quer atingir esse resultado aqui? Fecha comigo, vamos fazer o negócio rodar. E aí o cliente fechou. Ou seja, faltava só isso daí para o cliente fechar. E eu acho que é muito essa questão da atitude, o vendedor que tem atitude, que acaba conseguindo muito mais resultado. Né? E, bom, a gente está falando aqui sobre a questão da rampagem do vendedor, mas isso vem muito da atitude do gestor, né? E qual que é o papel do gestor durante esse processo de rampagem? E, claro, a gente tem que pensar, como você falou, na proatividade, na atitude do vendedor, certo. Mas o que o gestor, o que ele vai fazer, claro, além de gerenciar o processo, qual que é o papel dele nesse processo de rampagem? Tá. O gestor, ele precisa identificar quais são as forças e fraquezas de cada um dos vendedores novatos. E aí, uma vez que ele consegue identificar quais são as forças e fraquezas desses vendedores novatos, ele pode fazer um processo de coaching cruzado. Ou seja, ele entende que um determinado vendedor ele tem uma taxa de conversão muito maior de prospecção para a oportunidade, enquanto o outro tem uma taxa de conversão muito maior no fechamento. E aí ele pode pegar, quais que são os melhores vendedores em cada uma das etapas do funil de vendas que a gente tem do nosso processo comercial e fazer com que esses vendedores digam o que eles fazem, quais são as práticas, quais são as suas atuações, os conhecimentos, o que eles aplicam durante essa abordagem comercial, compartilhe isso com os outros vendedores. Né? Ou seja, aí eles conseguem começar a nivelar todo o funil de vendas, as taxas de conversão do funil de vendas por cima. E isso daí pode servir também, isso também pode ser uma taxa, uma atividade durante o processo de Agile Onboarding também. Bacana, boa ideia. Quais ferramentas podem ser utilizadas para otimizar o processo de treinamento desses novos vendedores? Legal. Tem alguma dica? Tenho. Como eu falei, existe o Kanban Board, né, que é um painel visual, né, que você tem aqui to do, doing e done, né, ou seja, a fazer, em andamento e feito. Isso você pode colocar na parede, né, e preenchendo as atividades nos post-its, e aí os vendedores eles pegam esses post-its e mudam de coluna de acordo com a situação. Mas também existem ferramentas de Kanban virtuais, como o Trello. Né? Então, o Trello é uma ferramenta de Kanban virtual que você, se a empresa tiver já uma maior familiaridade com tecnologia, né, os vendedores e tudo mais, eles podem usar tanto no celular essa ferramenta que simula esse Kanban virtual, quanto na web, quanto no desktop. Sim. Então, e aí o que pode ser feito dependendo da operação comercial da empresa, às vezes o vendedor ele está, sei lá, ele não está na empresa, né? Ele está remoto. Às vezes podem ser usadas ferramentas de videoconferência online, né? Como por exemplo, tem o Zoom, tem o Google Hangouts, né, o Google Meets, né, tem várias ferramentas que todo mundo pode acessar online ao mesmo tempo e realizar aquelas reuniões que eu comentei desde o Sprint Planning, o Daily Meeting, o Sprint Review, Retrospective, todas remotamente, se for necessário. E aí usar essa ferramenta, o Trello, né, se escreve trello.com, usar essa ferramenta para fazer toda a gestão das atividades do processo de Agile Onboarding remotamente através de uma plataforma em nuvem também. Perfeito. E você recomenda quais são os KPIs, os indicadores de performance que você recomenda para determinar o sucesso desse processo de Agile Onboarding para os gestores, para os vendedores? Tá. Eu acho que os critérios mais micro de sucesso são aqueles critérios de sucesso dos CARs, né, das atividades sendo realizadas. Então, isso que vai definir semanalmente como é que está sendo a evolução dos vendedores novatos durante o processo de onboarding deles, né? Certo. Então,
os critérios de sucesso de cada atividade e também, pensando que o Agile Onboarding ele busca fazer com que os vendedores atinjam a alta performance, comecem a bater meta o mais rápido possível, os KPIs que eu sugiro mensurar é o tempo. Então, o tempo que o vendedor ele levou até fazer a primeira ligação de prospecção com sucesso, o tempo que ele levou até fazer a primeira visita comercial de investigação com sucesso, o tempo que ele levou até fazer o primeiro fechamento, entendeu? Então, acho que o tempo, esses são os principais KPIs, né? E aí, quando você começa a medir, bom, então eu tenho vendedores que têm determinadas características e atingem alta performance em X tempo, ou seja, muito mais rápido do que outros vendedores que têm outras características. Então, como que eu faço para replicar a contratação desses vendedores que têm características de alta performance, né? Maravilha. Existem pontos negativos no Agile Onboarding quando a gente compara com o onboarding tradicional, o treinamento já feito com novos vendedores? O Agile Onboarding, ele envolve um novo mindset, né? Ele envolve um novo mindset e ele, a princípio, pode parecer até um pouco mais oneroso, um pouco mais burocrático, porque é uma série de terminologias, uma série de conceitos novos, né, que as empresas normalmente não estão muito acostumadas. Mas no fundo, ele vai ser capaz de fazer com que os vendedores eles comecem a ter resultado muito mais rapidamente. Então ele pode gerar essa resistência inicial, mas a prática dele e não precisa começar com todas as ferramentas, né, com todas com todas as práticas que eu comentei aqui. Acho que só com os principais, com as atividades, o Kanban Board, eu acho que já vai ser muito positivo, né? E o Agile Onboarding ele serve para qualquer tipo de empresa, Júlio? Ou seria um foco maior em startups ou empresas mais focadas em tecnologia? Empresas mais tradicionais, com uma estrutura mais tradicional, pode se beneficiar também do Agile Onboarding? Tá, ele serve para qualquer tipo de empresa, porque como eu falei, né, ele pode ser feito até sem nenhum ferramental, né? Só precisa ter esse novo mindset, esse novo conjunto de práticas, mas ele não envolve tecnologia, não envolve conhecimento em tecnologia, ele não envolve nada disso. Então, não fica, por mais que ele tenha surgido de startups, né, ou então a ideia, pelo menos o manifesto ágil, ele surgiu de empresas de desenvolvimento de software, né, surgiu para empresas de desenvolvimento de software, ele pode sim ser aplicado em qualquer tipo de empresa, independente do segmento, independente da maturidade digital, independente da situação da empresa. Perfeito. As últimas duas perguntas, na verdade, você já falou, mas eu acho bem legal a gente reforçar. Qual é a duração média do processo de onboarding e quais são os principais passos na implementação? Acho legal a gente falar mais uma vez. Então, a duração média, como eu comentei antes, ela pode ser de 4 semanas a 8 semanas, ou seja, 4 sprints a 8 sprints, com o objetivo de fazer com que o vendedor ele alcance os resultados, comece a bater meta em 3 meses, né? Sendo capaz de alcançar 30% da meta no primeiro mês, 70% da meta total no segundo mês e 100% da meta total no terceiro mês, tá? E aí os passos, né, quais são os passos para a implementação? Acho que o primeiro passo é estar disposto a pensar diferente, né? Eu acho que esse que é o primeiro passo. A empresa ela ter esse mindset meio que precisa vir do topo, né? O topo ele precisa estar comprado nessa nova ideia e querer investir nessas novas práticas, né? E o investimento, quando eu digo investimento, é mais de tempo intelectual do que investimento financeiro, que basicamente não envolve nenhum. Certo. Né? O segundo passo é entender sobre os conceitos que eu expliquei anteriormente, então os conceitos de Scrum e Kanban, né? O que é uma Sprint Planning, o que é uma Sprint, o que é um Backlog, o que são Daily Meetings, o que são Tasks, né? Então esse é o segundo passo. O terceiro passo é você dedicar o tempo necessário, né? Então dedicar pelo menos 1 hora para fazer reuniões de Sprint Planning, né? E 1 hora para reuniões de Sprint Review, Sprint Retrospective no final da semana, e também pelo menos 15 minutos aí para fazer os Daily Meetings durante a semana, para fazer aquelas reuniões diárias para entender o avanço das atividades do sprint, né? E aí o quarto passo é, como eu falei, se a empresa não for capaz ou então não quiser investir
numa ferramenta digital para fazer a gestão do Kanban Board, como o Trello, ela pode, o quarto passo seria arranjar então um espaço físico que possa ser colocado um board, né, na empresa, né, com o to-do and done, para conseguir fazer essas reuniões de daily meeting, né, e todas as reuniões necessárias para o sprint. Né? E aí o sexto passo, o que eu diria para fazer, o quinto passo é compartilhar com os vendedores novatos essas boas práticas, quais que vão ser os benefícios, por que a empresa está fazendo aquilo, né? Então também saber vender essa nova metodologia é muito importante, né? Porque senão os vendedores eles vão entrar e não vão saber do que se trata, por que aquilo está sendo feito. Eles vão pensar, pô, eu deveria estar vendendo, eu não deveria estar fazendo isso daqui, né? E o que faz total sentido, né? Mas a gente sabe que são atividades que vão fazer com que ele tenha mais sustentabilidade nos resultados comerciais dele e não dependa tanto, não fique tão suscetível a variações de demanda dos clientes, do mercado, etc. Né? Que ele consiga manter uma boa performance por um longo período, né? E o último passo é eventualmente fazer um piloto, né? Não precisa envolver todos os vendedores novatos, talvez envolver um ou dois vendedores que estejam mais comprados na ideia e fazer um piloto para experimentar, para também pegar o resultado desses dois vendedores e conseguir fazer uma venda mais corporativa para a empresa, né? Fazer essa venda interna dessas boas práticas para replicar para os diversos departamentos da empresa também, né? E aí, consequentemente, isso pode ser aplicado não só na área de vendas, mas também nas outras áreas da empresa também. Claro, perfeito. E você tem mais alguma dica, alguma sugestão para dar? A gente está encerrando agora. Bom, eu queria falar, né, a todos aí, agradecer primeiro a atenção de todos, o tempo de todos aí. Espero que tenha sido valioso para vocês, espero que vocês consigam colocar isso em prática o mais rápido possível. E a dica que eu dou é assistam as próximas palestras aí que vão acontecer. A gente juntou, são 20 palestrantes de alto calibre, um pessoal muito bom, vai falar sobre boas práticas de gestão comercial, as táticas que eles aplicam nas empresas deles, empresas referência também no segmento, no mercado. E também eu faço a chamada aí para quem ainda não acessou a nossa plataforma, conhecer também o Agendor. A gente também tem um blog, então é só acessar agendor.com.br. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e, bom, aguardem por novidades aí, aguardem pelas próximas palestras. Muito obrigada, Júlio. E, bom, o recado do Júlio está dado. De hoje até o dia 22 a gente vai continuar tendo palestras, são 4 palestras por dia, de temas que vão desde treinamento de vendedores, funil de vendas, CRM. Então hoje nós temos mais 3, então vocês fiquem de olho, tá bom? Obrigada e até mais. Tchau, gente. Um abraço, até mais.